Olá, nono ano. Tudo bem? Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão ajudando a proteger os seus pais? Estão em casa? Ó, pessoal, isso não é férias, viu? Esse vírus não tá brincando, tá certo? O Brasil já passou pro segundo país com mais casos, tá? Imaginem só que aqui, tipo, tá sendo feito poucos testes, né? Então, com certeza tem muito mais gente do que já é provado, tá? Então, fiquem em casa, tá? Essa é uma oportunidade que vocês têm para estar convivendo mais com a família, para ter um momento mais com as coisas de vocês, para poderem estudar, né? Ter essa responsabilidade de estar estudando sozinho, tá, turma? E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre genética. Vamos continuar lá a ideia do Mendel? Eu gostaria que, por gentileza, turma, quem tiver aí perto um caderno, a caneta, corresse lá, fosse buscar, tá certo? Alguns eu sei que já vão estar prontos aí para anotar algumas coisas, tá? Eu gostaria de rever com vocês, fortalecer alguns conceitos que são chave para vocês estarem entendendo, tá certo? A gente poder continuar essa conversa, se tornar mais complexa sobre genética. E aí a gente pode começar fazendo essa pequena revisão com esses termos e depois a gente pode passar para conversar um pouco sobre genética e conservação. Como é que a diversidade genética ela pode ser uma barreira na conservação de algumas espécies, tá certo? A gente entender um pouquinho de como é que isso funciona, tá? Eu gostaria que vocês relembrassem alguns termos comigo antes da gente iniciar essa conversa. Termos básicos, tá bom? Vocês lembram o que é genótipo? Genótipo, eu, por exemplo, posso carregar determinada característica genética, tá? E ela não aparecer, ela está somente no meu gene. Existe a possibilidade de ela aparecer no fenótipo do meu filho. Mas, por exemplo, no meu, aqui em mim, eu só sei que está no genótipo. Vocês lembram que é genótipo? Genótipo é a carga genética que o indivíduo carrega. Tá certo? É a carga genética, o que ele herdou do pai, então o que ele tem no gene, tá? E o fenótipo, que é o outro tipo, turma, desculpa parecer repetitivo, mas é muito importante. Eu gostaria que, por gentileza, se vocês pudessem anotar esses termos, era melhor ainda, tá bom? O fenótipo, turma, é exatamente aquelas características genéticas que aparecem, tá? Eu, por exemplo, tenho o fenótipo de ter os pelos negros, né? Cabelo escuro, barba escura, olhos também castanhos e tudo. Então, esse é o meu fenótipo, tá? Pode existir a possibilidade de eu ter o genótipo de outra característica, por exemplo, de um olho claro, que não se apresentou em mim. Mas dependendo da combinação, por exemplo, que acontecer entre o meu gene da minha companheira, pode ser que o meu filho nasça com essa característica no fenótipo deles, tá bom? Então ficou claro para vocês? Fenótipo é aquilo que a gente vê claramente. O genótipo é o gene, a carga genética que o indivíduo carrega, tá? Turma, vamos conversar um pouquinho também, só relembrar rapidinho o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo. O gene dominante é aquele que, quando ele se apresenta no genótipo, a característica do fenótipo sempre é a dele. Tá certo? Se esse gene dominante estiver acompanhado de um recessivo, sempre a característica que vai aparecer é a do gene dominante, tá certo? A característica do recessivo é só quando ele é duplamente homozigoto recessivo. Outra palavra importante para a gente estar relembrando. Homozigoto. Homozigoto, eu vou ter os dois alelos iguais. Pode ser recessivo ou dominante, então eu posso chamar de homozigoto recessivo e homozigoto dominante, tá? Heterozigoto é quando tem um de cada, tá? Que não são iguais. Então, sempre quando vai ser heterozigoto, a característica vai ser do dominante, tá bom? Ele vai ter lá o recessivo só no genótipo, mas o fenótipo sempre vai ser do dominante, tá? E aí, turma, vamos pensar um pouquinho do que é a diversidade genética na conservação das espécies, né? Vocês sabem bem que hoje em dia nós estamos sofrendo uma espécie de extinção em massa, né? A degradação ambiental, a alteração de ambientes, poluição, caça, tráfico, introdução de espécies exóticas, né? Muito bem lembrar que às vezes tem gente querendo dar uma de boazinha aí alimentando bicho exótico na rua.
Na verdade, essa pessoa aí é o lobo vestido em pele de cordeiro. Não adianta nada você estar alimentando o gatinho e o cachorrinho na rua, se esse gatinho e esse cachorrinho, por exemplo, estão matando muitos animais nativos. Tipo, não tem nada de bondade nisso, tá? Eu gosto de todos os animais, mas como eu entendo um pouco assim da dinâmica da ecologia, eu entendo que alguns animais devem estar no ambiente, que são os animais nativos. Quando o animal não evoluiu, não teve uma correlação com as espécies daquele ambiente, muito provavelmente ela vai causar um impacto muito grande, tá certo? Ela vai causar um desequilíbrio. E aí quando a gente afeta uma espécie, a gente afeta outra. E turma, com essa extinção em massa, as espécies em geral, tá, que tem a menor distribuição, elas sofrem mais, porque fica mais fácil dela estar desaparecendo. Porque a diversidade, muitas vezes, genética dessas espécies, com distribuição pequena, ela é menor. Vamos conversar hoje, por exemplo, sobre uma espécie nossa, endêmica nossa do Ceará, só existe no estado do Ceará. Quem já ouviu falar aí do soldadinho do Araripe? Galera, o soldadinho do Araripe é muito legal para a gente entender o papel da diversidade genética, tá bom, na conservação das espécies. Turma, o soldadinho do Araripe evoluiu de uma ave do cerrado, tá certo? Conhecida como soldadinho do cerrado. Ele é todo preto com uma crista para frente vermelha. Que por algum motivo essa ave chegou até a encosta da Chapada do Araripe, tá? Primeiro eu quero contextualizar com vocês o que é a Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe é um relevo sedimentar, tá bom? Que foi erguido, então é chapada. Imagina só, você vê aquela montanha que em cima é toda plana, tá bom? E na lateral tem uma encosta, né? Um paredão. Nesse paredão, turma, existem muitas nascentes e no pé dessa chapada também. Porque quando a água chove lá em cima da chapada, a pedra matriz da chapada ela é um pouquinho inclinada para o Ceará. Então imagina só que legal, lá em cima é areia, ela absorve essa água da chuva que vai correr por baixo e aí vai chegar lá nas nascentes, tá? Na encosta, que aí muitas cidades se desenvolveram por causa dessas nascentes. Juazeiro, Barbalha, Crato, por exemplo. E aí nessa encosta, turma, isolado, somente nessa encosta, nesses municípios Juazeiro, Barbalha e Crato, nós temos uma espécie de passarinho que veio esse soldadinho lá, veio do cerrado, encontrou esse lugar, achou muito propício, o clima mudou e por algum motivo esse soldadinho que chegou do cerrado lá não pôde continuar esse fluxo genético. Os do cerrado vindo para cá e os daqui vindo para o cerrado. Os daqui ficaram isolados por muito, muito tempo, turma. Nesse isolamento surgiram mutações. Mutações que talvez as fêmeas tenham achado mais atrativas e aí ele mudou. Esse passarinho que era todo preto com a crista vermelha ficou tipo com as asas negras, ele manteve, tá certo? A cauda e aí ele tem o corpo quase todo branco, ventre branco, tá certo? E manteve aquela crista vermelha, cabeça branca. E aí esse passarinho, turma, ele só existe nessa encosta, tá? E olha só que interessante, ele se reproduz só em cima dessas nascentes que tem nessa encosta. E essas nascentes, elas estão sendo muito degradadas. E essa espécie está desaparecendo, está diminuindo a sua quantidade. Turma, existem apenas 250 casais, mais ou menos, tá certo? Dessa espécie vivos ainda lá. Então imagina só, tem só 500 animais para o resto da existência dessa espécie como banco genético. Então imagina que com o tempo, pessoal, se alguma fraqueza genética, algum problema genético, alguma facilidade de alguma doença surgir nessa população, ela não vai ter tanta diversidade assim para essa característica negativa, de certa forma, se diluir. Então esse é um dos problemas que pode acontecer, tá certo? E aí esses animais, em quantidade tão pequena, em um ambiente tão pequenininho, isolados, eles com o tempo vão começar a se reproduzir, vão ser obrigados a se reproduzir com graus de parentesco. Porque é muito poucos indivíduos em uma pequena área. E aí com o tempo, a diversidade genética dessa espécie, ela pode ficar comprometida. Tá certo? E aí olha só que legal, algumas espécies naturalmente ocorrem em áreas muito pequenas e tem a diversidade menor, diversidade genética, tá bom? Entre os indivíduos da mesma espécie, menor. E isso é uma coisa que ocorre naturalmente, mas que muitas vezes pode ser um problema, tá bom? Para essa espécie continuar existindo, porque imagina só, tem um passarinho que só existe numa espécie.
chega lá alguém e destrói essa floresta lá, que desse passarinho que só tem nessa floresta. Ele vai junto, ele vai desaparecer. Se ficar um pedacinho pequeno dessa floresta, não vai ter indivíduos suficientes para manter uma diversidade genética. Esses animais não vão ser saudáveis e com o tempo vão desaparecer, tá bom, turma? Então essa aí foi só para a gente relembrar um pouquinho conceitos da genética, e aí próxima aula a gente pode continuar explorando um pouco mais dessa questão da conservação e genética. Tá bom? É muito interessante. A gente pode conversar sobre as ilhas, que tornam os animais menores, que favorecem o surgimento de novas espécies e que tem essa questão da diversidade genética limitada pelo espaço e pelo recurso, né? Que geralmente é muito restrito nas ilhas, tá? Turma, se cuidem. Tô morrendo de saudade de vocês. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Tô doido pra estar aí de novo com vocês, tá? Um abraço, meus amigos. Tudo de bom.